O prazer de viver perigosamente. Viver perigosamente significa viver. Se não vive perigosamente, você não vive. A vida só floresce diante do perigo. Ela não floresce na segurança, só floresce na insegurança. Se você começar a se sentir seguro, vira um lago estagnado. Sua energia para de circular. Então você fica com medo, porque nunca se sabe como enfrentar o desconhecido. E por que se arriscar? O conhecido é mais seguro. Então você fica obcecado com o que é conhecido. Começa a se chatear com ele, fica cansado, depois se sente infeliz, mas ele ainda parece conhecido e confortável. Pelo menos você o conhece. O desconhecido faz você tremer por dentro. Só a ideia do desconhecido já faz com que você comece a se sentir inseguro. Existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo: aquelas que querem viver confortavelmente. Essas estão em busca da morte, querem um túmulo confortável. E aquelas que querem viver, optaram por viver perigosamente, porque a vida só prospera quando existe risco. Você já escalou uma montanha? Quanto mais alto você sobe, mais revigorado, mais jovem se sente. Quanto maior o perigo de cair, quanto maior o abismo ao seu lado, mais vivo você se sente entre a vida e a morte. Quando você está simplesmente suspenso entre a vida e a morte. Nesse momento não existe tédio, não existem resquícios do passado, nenhum desejo com relação ao futuro. O momento presente é brilhante como uma chama. Ele é suficiente. Você vive no aqui e agora. Ou surfando, ou esquiando, ou praticando paraglider. Sempre existe um risco de perder a vida. Existe um prazer tremendo, porque o risco de perder a vida faz com que você se sinta absolutamente vivo. Por isso as pessoas se sentem atraídas pelos esportes perigosos. As pessoas vão escalar montanhas. Alguém perguntou para Edmund Hillary por que ele tentou escalar o Everest. Por quê? E Hillary respondeu: porque ele está ali, um desafio constante. Era arriscado, muitas pessoas já tinham morrido por quase 60, 70 anos. Os grupos o tinham escalado e era quase uma morte certa. Mas mesmo assim as pessoas continuavam indo. O que as atraía? Ao subir cada vez mais alto, distanciando-se cada vez mais da vida rotineira, sossegada, você volta a ficar selvagem, volta a fazer parte do mundo animal. Você passa a viver novamente como um tigre ou leão.
ou como um rio. Volta a pairar como um pássaro no céu, cada vez mais longe. E a cada instante que passa, segurança, a conta no banco, a esposa, o marido, a família, a sociedade, a igreja, a respeitabilidade, tudo isso vai desvanecendo, ficando cada vez mais distante. Você fica sozinho. É por isso que as pessoas se interessam tanto pelos esportes, mas isso também não é um perigo real, porque você pode ficar muito habilidoso. Pode aprender esse esporte, pode treinar para isso. Trata-se de um risco muito calculado. Se permitirem a expressão, trata-se de um risco calculado. Você pode treinar para fazer montanhismo e tomar todas as precauções, ou dirigir em alta velocidade. Você pode chegar a 160 km por hora e isso é perigoso, é emocionante. Mas você pode ser muito bom nisso e o perigo se limita àqueles que não conhecem a coisa. Para você não é mais perigoso. Mesmo que haja algum risco, ele é mínimo. E esses riscos são apenas físicos. Só o corpo é afetado. Quando eu digo a você para viver perigosamente, não me refiro só ao risco físico, mas também ao risco psicológico e, finalmente, ao espiritual. A religiosidade é um risco espiritual. É atingir alturas de onde não se pode voltar. É isso que significa o termo búdico Anagami, aquele que não volta mais. É chegar a tal altura, a tal ponto, que não existe mais volta. Não se está simplesmente perdido. Não se volta mais. Quando digo para viver perigosamente, significa não viver a vida de respeitabilidade comum. Ser prefeito de uma cidade ou membro de uma corporação. Isso não é vida. Ou você é um ministro, ou tem uma boa profissão, ganha bem, seu dinheiro continua se acumulando no banco e tudo vai perfeitamente bem. Quando tudo vai perfeitamente bem, simplesmente veja o que acontece. Você está morrendo e nada está acontecendo de verdade. As pessoas podem respeitar você e quando você morre, um grande cortejo seguirá o seu caixão. Meu Deus, isso é tudo. Os jornais publicarão fotos suas, farão editoriais e então as pessoas se esquecerão de você. E você terá vivido toda a sua vida só por causa disso? Perceba, pode-se perder a vida inteira só por causa de coisas mundanas, comuns. Ser espiritual significa entender que não se deve dar tanta importância a essas pequenas coisas. Não estou dizendo que elas não tenham nenhum sentido. Estou dizendo que elas têm sentido, mas não tanto quanto se pensa. O dinheiro é necessário, é uma necessidade, mas ele não é o objetivo nem pode sê-lo. Precisamos de uma casa, sem dúvida, é uma necessidade.
Eu não sou um asceta e não quero que você destrua sua casa e fuja para o Himalaia. A casa é necessária, mas é necessária para você. Não faça confusão quanto a isso. Quando olho as pessoas, percebo que a coisa toda está de cabeça para baixo. Elas vivem como se precisassem da casa. Vão trabalhar por causa da casa, como se elas precisassem do saldo bancário. Elas continuam simplesmente acumulando dinheiro e então morrem. E não chegaram nem a viver. Não tiveram nem por um único instante uma vida palpitante, arrebatadora. Elas foram aprisionadas pela segurança, pela familiaridade, pela respeitabilidade. Então, se você fica entediado, é natural. As pessoas me procuram e dizem que estão muito entediadas, estão enfastiadas, empacadas. O que fazer? Acham que basta repetir um mantra para que voltem a se sentir vivas. Não é tão fácil assim. Elas terão que mudar todo o seu padrão de vida.